Oi, meus queridos, meus amados, bom dia, a paz do Senhor a todos, glória a Deus, por mais um dia estarmos aqui juntos hoje, quarta-feira, dia 9, eu peço a Deus que nos dê um dia de muita paz, de muita harmonia, de muita esperança, em nome de Jesus. E meu muito obrigado, queridos, a todos vocês, por estarmos aqui todas as manhãs juntos, aprendendo, divulgando, espalhando a palavra de Deus. Isso é muito importante. Meu muito obrigado a todos e toda a honra, toda a glória seja dada a Deus sempre, 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 em nome de Jesus. Que a gente nunca esqueça disso, né? Que toda a honra, toda a glória sempre, sempre é do nosso Pai Celestial. Tá ok, queridos? E começando hoje com a pregação de Billy Graham, o dia 9 de março é a seguinte: habite Cristo no vosso coração, pela fé. Efésios 3,17. Os especialistas dizem que a sociedade está doente. Sua panaceia, remédio para todos os males, tratou a debilidade humana com pequenas doses de casas populares, programas sociais, educação para todos e condicionamento psicológico. Mas temos aprendido que essa não é a resposta para o problema. O mundo precisa de mudança, a sociedade precisa mudar, as nações precisam mudar, mas nunca as mudaremos se nós mesmos não mudarmos. No entanto, jamais mudaremos se não olharmos para o espelho da nossa própria alma e aceitarmos com sinceridade o que somos por dentro. Então, livremente reconhecer que há um defeito na natureza humana, uma desobediência inata que vem da rebelião natural do homem contra Deus. Não estou dando um sermão aqui, mas apenas tentando fazer entender o que provoca a sua reação. Mas também desejo mostrar que só é possível encontrar respostas no relacionamento pessoal com Deus. Magnífica pregação de Billy Graham, como sempre, nos mostrando, nos ensinando como ser verdadeiros cristãos. Então, que toda a nossa conduta, toda a nossa vida seja norteada pelos ensinamentos de Deus, e que cada vez a gente consiga mais estreitar esse relacionamento nosso com Deus, para, como diz Billy Graham, a gente poder ter uma vida plena, uma vida serena, baseada pela nossa fé. Tá ok, queridos? E hoje, continuando com o tema de batismo, hoje o livro de Marcos, capítulo 16, versículo 16. E ele diz o seguinte: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Amém. Bom, queridos, aqui mais uma vez, nós vemos aqui a palavra batismo, o assunto batismo aqui na Bíblia, demonstrando a importância de sermos batizados, o valor que tem para um cristão passar pelas águas do batismo. E esse versículo, eu estava dando uma estudada agora à noite e vi que ele traz uma certa discordância para algumas pessoas, Então algumas pessoas, alguns pastores, algumas pessoas ilustres até na palavra, eles usam esse versículo para forçar, vamos dizer assim, para forçar a pessoa a ser batizada, como se o batismo fosse a salvação. E daí, lendo hoje bastante, ontem à noite, também lendo bastante e dando uma pesquisada, eu vi que isso traz alguma relutância com algumas pessoas, Então as pessoas indagam: então só se eu for batizado eu serei salvo. Somente se eu for batizado, então eu serei salvo, Eu posso ser batizado e isso já basta e serei salvo. Não é assim. Aqui eu não quero tirar a importância do batismo, pelo contrário, reforçar ainda mais a importância do batismo. Mas o batismo, ele é mais um dos atributos, mais uma das armas, vamos dizer assim, que temos que usar para buscarmos a salvação, para alcançarmos a salvação. Mas o ícone,
da nossa salvação é a fé. Sempre foi, nós sempre dissemos aqui, né, que a fé, né, que leva à salvação. E é lógico que daí baseado não, junto com a fé, todos os outros argumentos, todos os outros atributos contribuem para essa salvação, né? Então, se eu ler aqui, né, ao pé da letra, a gente vai ver que ele diz o seguinte: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado, né? Ele não diz aqui quem for batizado será salvo, não, quem crer e for batizado será salvo. E quem não for batizado será condenado, né? Não fala isso também, ele fala quem não crer será condenado. Então, dando a importância, né, maior para nossa fé, para a fé. Então, queridos, né, continuamos sempre dizendo a mesma coisa, né? A nossa fé é a arma que mais agrada a Deus, é o atributo, né, que mais agrada a Deus, é a nossa fé. Então não adianta eu temer a Deus, eu me batizar, eu orar, eu clamar, fazer tudo que a gente sabe que são coisas, são hábitos, são coisas que temos que fazer como cristãos, né? São atitudes que temos que ter como cristãos. Mas se eu não tiver fé, não adianta nada, né? Então, até aqui, nessa pesquisa que eu fiz, em Atos 16:31, também tem, até eu anotei aqui, um versículo que é quase igual, que diz assim, né? Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Então aqui, né, ele vem dizer, não fala nada de batismo aqui, apenas na crença, né, na fé. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua casa, né? Então até nessa pesquisa que eu fiz, há conflitos, né, entre esses dois versículos, né? Alguns estudiosos da Bíblia dizem que esse versículo aqui que nós lemos hoje, né, que diz que se você crer e for batizado será salvo, ele é um complemento desse aqui, né? Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. E se você for batizado, então é mais um degrau, vai, que você galgou para alcançar a salvação, para ser salvo. Então, né, a salvação vem de vários atributos, né? Nós já falamos sobre salvação a semana passada, mas só dando uma lembrada aqui, né, que o atributo maior para a nossa salvação é a fé. Sem a fé não poderemos, né, não alcançaremos a salvação. Se a gente não crer que Jesus esteve aqui, que Jesus viveu entre nós, que ele morreu na cruz, que ele foi ressuscitado, né, no terceiro dia, se a gente não crer nisso, não adianta a gente ser batizado, a gente ter obediência a Deus, a gente saber, a gente colocar em prática os mandamentos dele, se a gente não tiver fé, se a gente não acreditar. Então, né, não levará a nada. Se a gente não, até a gente disse aqui já também sobre o batismo, né, se a gente não acreditar no batismo, não entender o que é o batismo, não entender que o batismo é uma forma da gente morrer, né, e nascer nova criatura, da gente estar ali confessando e mostrando ao mundo que agora somos seguidores de Jesus Cristo, que nós colocaremos em prática tudo que Jesus nos ensinou. Então, só dessa maneira que a nossa vida vai mudar. Mas se a gente não entender tudo isso, o batismo não vai passar de um banho de piscina, né? Então, que a gente tenha a consciência do valor do batismo, do significado do batismo. Então, esse versículo aqui vem reforçar isso, né? Quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. Então a gente já, em outras vezes, a gente já focamos nesse assunto também, que quem não tem fé, né, quem não acredita em Jesus Cristo, né, não será salvo, né? Porque não está colocando em dúvida, né, uma verdade do Filho de Deus, né? Então, está dizendo que a pessoa que não acredita, que coloca em xeque isso, está duvidando do próprio Deus. Então,
Por isso que a fé é importantíssima, a fé é a chave principal. Jesus, né, ele mesmo disse que ele é o caminho, a verdade e a vida, né? Então que a gente nunca a gente duvide disso, né? Nós como cristãos, a gente sabe disso, a gente acredita, a gente tem fé e a gente sabe que vários outros significados, né, dessa nossa fé, ela também abrange outros aspectos. Então, por exemplo, o batismo é um deles, que vem agregar, somar a nossa fé, né, somar a nossa vida de cristão. Então, são hábitos nossos, são condutas nossas que vão agregar a nossa fé e nos elevar ainda mais a degraus maiores e fazendo com que a gente, como diz o pastor aqui, o pastor Júnior, da onde a gente congrega, né, que nos levará a outra fase. Então é isso, então é a nossa fé, né, atribuída, ligada a outras condutas nossas, a outros modos de a gente viver com novas criaturas, né? E o batismo é uma delas. Então daí vem o batismo, vem a oração, vem o clamor, vem o temor a Deus, vem a obediência aos mandamentos de Deus, né? Viver na retidão. Então tudo isso somado, né, com a nossa fé, né, faz com que a gente fique mais perto ainda da salvação. E sempre lembrando que a cartada final, a martelada final, quem dará é Deus, né? Então a gente faz a nossa parte aqui, a gente pensa em tudo, né? Se a gente for dar um passinho, a gente pensa, mas isso vai agradar a Deus? Isso está certo? Então a gente leva a vida dessa maneira, sempre pensando dessa maneira, procurando fazer cada vez as coisas mais corretas, errando, pecando, que a gente está aprendendo, mas cada vez, é claro, procurando nos policiar cada vez mais para que esses pecados, essa pisada na bola, vamos dizer assim, aconteça cada vez com menos frequência na nossa vida. Tá bom, queridos? Então é isso, eu espero que eu tenha sido claro, mas deixo sempre aqui aberto para você fazer perguntas, para você dar sua opinião, isso é muito importante. Então hoje que a gente reflita sobre isso, mais uma vez, sobre o valor do batismo agregado com a nossa fé, né? Então o batismo sem fé não nos levará a nada, somente a um banho de piscina. Tá bom, queridos? Então que a gente pense bastante nisso, que a gente reflita bastante nessa quarta-feira sobre isso, o significado real do batismo, né, aliado com a nossa fé. Isso sim que é uma conduta de cristão que realmente teme a Deus, que realmente quer se aproximar cada vez mais de Deus e, consequentemente, da salvação. Tá joia, queridos? Muito obrigado, então. Fiquem todos com Deus. Tenham uma ótima quarta-feira. Que Deus nos abençoe, nos guie, nos ampare e que nos dê muita sabedoria, sempre, cada vez mais sabedoria, para que a gente possa assimilar a palavra de Deus com mais facilidade e colocá-la em prática, para que a gente leve uma vida plena, uma vida serena, uma vida sempre alicerçada pelos ensinamentos de Deus. Tá ok, queridos? Muito obrigado e fique aqui à vontade para deixar sua crítica, como eu já disse. E eu quero pedir também para você que acompanha a gente aqui, que você divulgue o canal, divulgue os vídeos nas suas redes sociais. Dessa maneira você me ajuda a propagar, divulgar cada vez mais a palavra de Deus. Tá joia, queridos? E vamos agora com a oração para hoje, que é a seguinte: oração do dia. Não adianta tentar esconder de ti quem realmente sou. Coloque em tua presença todos os meus mais íntimos desejos e pensamentos, Senhor Jesus. Amém. Deus sabe, Jesus sabe tudo, né? O que se passa no nosso coração, o que se passa na nossa cabeça, as nossas intenções. Ele sabe até mesmo antes da gente fazer, ele já sabe o que a gente está pensando em fazer. Então, que a gente, não adianta a gente querer esconder alguma coisa de Deus, então que a gente consiga, né, sempre mostrar a Deus o nosso melhor, mostrar a Deus que estamos procurando melhorar, que estamos fazendo de tudo para melhorar como pessoas a cada dia, né? Em nome de Jesus. Muito obrigado então, queridos, fiquem todos com Deus,
Amanhã, Ele permitindo, estaremos de novo aqui, aprendendo, divulgando e fortalecendo nossa fé, fortalecendo nossa esperança, e eu conto com você, tá ok? Muito obrigado, fiquem com Deus e não esqueçam, importa agradar a Deus sempre, 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 em nome de Jesus. Tchau, queridos, Deus abençoe, fiquem com Deus.